Olá, meus queridos engenheiros, como vocês? Tudo bem? Professor Matheus de volta e nesse vídeo vamos abordar a atividade de estudo 1 da matéria de fenômenos de transporte, pessoal. Mas antes eu quero contar com o seu apoio, com você que está assistindo esse vídeo. De que forma? Se inscrevendo no canal, deixando seu like, compartilhando com os amigos. Deixa um comentário aí, pessoal, isso me ajuda demais, pessoal, mas muito mesmo, beleza? Conto com o apoio de vocês, estou ajudando não só nessa atividade, mas também nos mapas, nas provas, em todas as atividades, 1, 2, 3. Então contem comigo de todas as matérias. E calma, vou gravar as demais matérias. Se eu não gravei ainda, só comentar aí, professor, grava tal matéria, ou então me chama no WhatsApp. Meu número tá aqui, ó, na descrição do vídeo. É só chamar e me falar para eu gravar a matéria X, Y, que eu gravo na hora. Eu esqueço das coisas, né, gente? Então me ajuda também, né? Se eu esquecer, por favor, vai lá e me recorde que eu gravo. A ideia aqui é ajudá-los, tá bom? Pessoal, vamos lá então fazer a nossa atividade maravilhosa de fenômenos de transporte, pessoal. Beleza? Então, ó, ele trouxe dois temas bem importantes. Primeiro, a parte 1, que diz respeito à conceituação em relação a matéria, disciplina de fenômenos de transporte e os principais elementos, como força motriz, gradiente, tendência ao equilíbrio. Então a gente vai ter que explicar, de modo geral, o conceito de fenômeno de transporte, de forma que a gente faça essa associação com esses elementos. Eu trouxe aqui, então, montei um material muito legal para vocês, para ajudá-los, né? Já ajudei vários alunos semana passada no grupo de estudo e quero ajudar você também e vou compartilhar com vocês. Na parte 2, pessoal, cuidado, tá? A parte 2 não é texto. Eu vi muita gente, muito aluno nos grupos de estudo os apressadinhos, né? Já tinham feito a atividade completamente errada a parte 2. Pessoal, essa parte 2 aí que diz respeito ao número de Reynolds, pede pra gente demonstrar, exibir que de fato é adimensional. Pessoal, parte 2 não é texto. A gente vai fazer de forma matemática, sim, a gente vai equacionar tudo e através desse equacionamento matemática, operações matemáticas, a gente vai mostrar que é dimensional, tá? Pelo amor de Deus, não façam essa besteira. Beleza? De escrever texto, pelo amor de Deus. Achar que é puramente textual. Pode, obviamente, escrever, mas o cerne da questão é matemática. Beleza? Tá claro? Contem comigo. Atenção que na internet, né, tá cheio de pilantrinha aí, querendo passar você para trás e dizendo assessoria acadêmica. Agora tem uns que, inclusive, lê a atividade com vocês, o enunciado, e vai circulando assim, ó, vai sublinhando, pega aqui e vai destacando assim, ó, onde ele tá lendo. Meu Deus, mas ok, e a explicação? Não tem, por quê? Adivinha? Será por quê? Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Lembre-se, pior cego é aquele que não quer ver. Agora é com vocês. Beleza? Vamos lá então? Vem comigo. Bom, pessoal, então vamos lá então abordar a nossa atividade de estudo de fenômenos de transporte. Como a gente falou, né, no início, a ideia aqui, pessoal, dessa parte 1 da atividade é explicar esse universo chamado fenômenos de transportes. Então a gente tem que entender conceitualmente o que significa, quais são as variáveis, os elementos de estudo, como ocorre toda essa relação. Bom, essa disciplina, pessoal, ela trata do estudo dos fenômenos físicos, nos quais, atenção, aqui é a parte importante, nos quais ocorre a transferência de certa quantidade física. Essa é a frase-chave. Transferência de certa quantidade física. Por isso, fenômenos de transporte. Beleza? Ok, mas quais quantidades físicas são essas que eventualmente são transferidas, deslocadas? Ora, pessoal, essencialmente nessa matéria vocês vão ver quantidade de movimento, calor e massa. Sobretudo na matéria de vocês, as duas últimas, calor e massa.
ok? Então essas quantidades físicas a gente verifica que elas podem ser deslocadas, movimentadas, e o fenômeno de transporte é a ciência que faz esse estudo, beleza? A transferência dessas quantidades pode dar-se através de diversos meios materiais, seja sólido, líquido ou gasoso. Então a gente precisa de um meio, e ou não, né? Depende de qual é a quantidade física em questão, e ela vai se propagar, vai se transferir a partir desses ambientes. Bom, além disso, o fenômeno de transportes apresenta como característica comum, ou seja, independente de qual é a quantidade física, o elemento físico, seja calor, massa, quantidade de movimento, tem uma característica comum entre todos eles, que é o quê? A tendência ao equilíbrio de uma certa quantidade física, em que a força motriz do fenômeno é sempre o gradiente de uma outra quantidade. Isso é essencial. Calma, a gente vai falar agora sobre gradiente e força motriz. E assim, mamão com açúcar, papai enxuga, você tira 10. Bom, força motriz. O que é isso, pessoal? Força motriz é aquele elemento que impulsiona ou que faz mover o nosso elemento físico. É isso. Ela é o fomentador desse processo de transferências. É a força motriz. Nos fenômenos de transporte, o que induz o movimento de uma quantidade física é o gradiente de outra quantidade. Interessante, né? Que sempre está relacionada com a primeira. Entenda-se por gradiente a variação espacial da quantidade física. Então, pessoal, vou explicar no próximo slide o que é gradiente no detalhe. Mas sempre é variação espacial. Sempre, gradiente é isso. Assim, por exemplo, a principal força motriz para o escoamento de um fluido é o gradiente de pressão. Transferência de calor, gradiente de temperatura. Então, olha, repara que a gente sempre tem um gradiente de uma outra quantidade que está relacionada. Estou falando força motriz do fluido. Fluido é um elemento físico. Só que a força motriz dele não é o gradiente do fluido, é o gradiente de pressão. Então é um outro elemento, porém, que estão relacionados. Pressão, fluido. No caso do calor, eu tenho um calor, uma forma de energia. E o gradiente é do calor? Não. Gradiente de temperatura. Tranquilo? Assim como transferência de massa, força motriz associada a esse fenômeno é o gradiente de concentração. Massa, concentração. Então olha que interessante. Massa eu tenho concentração. Calor, a gente tem um gradiente de temperatura. E quando se trata do escoamento de fluido, gradiente de pressão, beleza? E por fim, então, sobre o gradiente, para a gente finalizar aqui, não ficar muito extenso. Bom, o que é o gradiente? Ora, pessoal, o gradiente de uma função é denotado por esse monstrinho aí. Trouxe aí para vocês o equacionamento matemático. Isso, pessoal, traz para a gente a reflexão da importância na matéria de cálculo. Vocês veem isso em cálculo 2, eu suponho, cálculo 2 ou cálculo 3, que é derivadas parciais. Lembra disso? Olha lá, derivada da função em relação a x, em relação a y e assim sucessivamente, dependendo da quantidade de incógnitas ou variáveis que você possuir no seu problema. Então, gradiente de uma dada função, ele é um vetor e cada componente desse vetor é a derivada parcial da função em relação àquela componente específica. Então, x, y, e assim sucessivamente. Isso é o que a gente chama de gradiente. Ok, e o que essa grandeza indica? Ora, ela indica a taxa de variação de qualquer elemento físico, seja escalar ou mesmo, inclusive, tem gradiente em relação a grandezas vetoriais. Então, olha, ele indica essa taxa de variação com relação à distância movida, por isso é em relação a x e y, quando desloca-se na direção e sentido do vetor gradiente, ou seja, deslocamentos infinitesimais, que é a ideia de derivada parcial. E aqui, pessoal, é interessante porque eu trouxe aqueles elementos, então a gente tem calor, massa, momento, a gente tem a lei que rege cada uma dessas propriedades e eu fiz questão de trazer equação. E verifica que cada uma dessas equações ela é regida justamente por uma derivada.
gradiente. E aqui repara que todas as derivadas estão em relação a y, dy, lá no denominador, lá embaixo da divisão tem um dy, certo? Significa o que, professor? Significa que todas essas derivadas estão em relação à direção y. Porém, no espaço a gente tem 3 dimensões, x, y, z. Ou seja, então essa equação ela sai desse espaço unidimensional e passa a frequentar então o espaço espacial. Nossa, ficou feio. É um espaço tridimensional, onde a gente vai ter a derivada parcial, porém nas 3 direções, x, y, z. Beleza? Claro? Bom, meus queridos, então eu vou ficando por aqui. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp. Meu número está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Será um prazer enorme ajudá-los, tá bom? Sendo assim, fiquem com Deus. Forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.